A gente está finalizando toda uma série de reflexões esse ano. Esse ano a gente compartilhou com a comunidade a respeito do desafio da gente seguir Jesus no caminho do discipulado. E essa série agora, de dezembro, ela tem a dupla finalidade de preparar o nosso coração para o advento, ao mesmo tempo que encerrar essa temporada de reflexão da nossa comunidade. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, num texto que o seminarista João já leu aqui com a gente, no momento da gratidão. Nós vamos ler uma porção um pouquinho maior, do versículo 1 até o versículo 18. Então, se você tiver com a sua Bíblia física ou com sua Bíblia elétrica aí, abra comigo para que a gente possa acompanhar juntos a leitura. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. João 1:1. Onde nós lemos assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Vamos ler todos juntos o final desse versículo aí? Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vamos finalizar todos, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quero te desafiar, melhor dizendo, te convidar a orar aí com o seu vizinho. Orar com essa pessoa que está próximo de você, seja seu marido, sua esposa, seu amigo, que você possa orar com essa pessoa, orar por ela, orar para que a gente possa ser guiados pelo Espírito Santo de Deus nesse momento de compartilhamento da palavra. Senhor Jesus, nós voltamos os nossos olhos espirituais nessa hora para o mistério glorioso da Tua encarnação. E nós sabemos, Jesus, que a verdade de que você é homem e Deus ao mesmo tempo vai para muito além da nossa compreensão, vai para muito além da onde a nossa mente limitada consegue acompanhar ou ir.
Mas Espírito Santo, revela esse mistério hoje, um pouco mais ao nosso coração. Nos leva a meditar no maravilhoso amor do Evangelho, que é revelado já no ato da encarnação. E especialmente, Jesus, para que nós saibamos que nós temos um sumo sacerdote que é humano como nós, que foi tentado em todas as coisas e que pode se compadecer de nós, ainda que mesmo sem pecado. Nós oramos assim, nós oramos no seu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse ano a gente falou sobre o desafio de seguir a Jesus em todos os caminhos da vida. E por trás desse tema tem uma ideia, né? A ideia de que não basta nós dizermos que cremos em Cristo e que sabemos quem Ele é e que temos uma pretensa familiaridade com Jesus, se nós não o seguimos como o nosso Mestre, como o nosso Senhor. Se nós não estamos seguindo a Jesus na prática, nos caminhos da vida, se o meu relacionamento com Jesus não molda a maneira como eu sou marido, como eu sou esposa, como eu crio filhos, como eu faço a gestão do meu dinheiro, como eu lido com a minha sexualidade, como eu lido com o lazer e como eu trabalho de segunda a sexta, então esse meu relacionamento com Jesus tem pouco para dizer a respeito da minha vida. Quem sabe nós não estamos vivendo, no final das contas, uma fé que é meramente conceitual. Eu sei que Jesus existe, eu sei que Ele é uma pessoa importante de alguma maneira, mas eu ainda não entrei num relacionamento pessoal e íntimo com Ele, a ponto de crer que Ele tem alguma coisa para me dizer a respeito da minha própria vida. E o nosso desafio é sair dessa arena, dessa fé meramente conceitual, dessa fé que meramente vai à igreja no domingo, mas vive indiferente à pessoa e à presença de Jesus durante a semana e nos caminhos da vida. Dietrich Bonhoeffer, num trecho do seu famoso livro Discipulado, ele diz assim: só aquele que crê é obediente, e somente aquele que obedece crê. Somente aquele que crê é obediente, e apenas aquele que obedece crê. Quando nós temos uma fé, que é uma suposta crença, uma suposta fé em Jesus, mas essa fé não se traduz numa vida de seguimento, de obediência, eu não preciso nem titubear, nem pedir desculpas a você pelo que eu vou dizer em seguida. Essa fé de nada vale. Essa fé não é fé. Essa fé não é outra coisa senão uma pretensa familiaridade com Jesus, mas que não tem moldado a nossa vida e que nem tem mudado a maneira como a gente caminha. Então a gente tem que seguir Jesus, não há outra escolha. Para o discípulo de Cristo, crer em Cristo significa submeter-se a Ele em todas as áreas da vida. E eu espero que ao longo desse ano você tenha aberto todos os cômodos da vida para Jesus. Todos. Dos mais organizados e bonitinhos da sua vida e que de alguma maneira vão bem, até os mais desorganizados, sujos e vergonhosos. Indo da maneira como você lida com o seu dinheiro, até a maneira como você faz sexo com a sua esposa, no quarto, à noite. Eu espero que você tenha aberto todos os cômodos da sua casa para Jesus. Porque se houver algum cômodo da sua casa, na qual Jesus ainda não pode entrar, nós temos um grande problema por aí. Nós temos que seguir a Jesus. É imperativo que nós o façamos. É imperativo que Jesus tenha um lugar preponderante, único, magnífico na nossa vida. De outra maneira, nós não teremos convicção de que nós temos fé salvadora nele. Ter fé salvadora em Jesus significa segui-lo nos caminhos da vida, em todos os caminhos da vida. Mas nessa série em especial, nessa última série do ano, eu vou conversar um pouco com vocês sobre aqueles momentos únicos na vida de Jesus, em que nós não poderíamos, nem poderemos segui-lo, nem se a gente quisesse. Por mais que Jesus tenha nos convidado a segui-lo em todos os caminhos da vida, existem alguns momentos da vida de Jesus que são tão fantásticos, ou tão terríveis, ou tão negros, ou tão escuros, ou tão perigosos, ou tão mortíferos, que nós não conseguiríamos segui-lo, nem se a gente quisesse, nem se a gente se tentasse, nem se nós desejássemos muito. Então, nesse último momento do ano, a gente vai conversar sobre aqueles caminhos em que nós não conseguiremos seguir a Jesus. E que, para nossa alegria e por amor a nós, nesses caminhos ele seguiu sozinho. Mesmo quando nós não pudemos acompanhá-lo,
mesmo quando nós não podemos oferecer companhia a Ele nesses caminhos negros, escuros e perigosos. Ele seguiu sozinho. E o primeiro caminho que a gente vai ver é o fato de que, como João nos anuncia, nós nunca poderíamos seguir a Jesus no caminho da sua encarnação. Esse mistério chamado encarnação é sobre aquilo que a nossa atenção se volta hoje. E é o principal tema desses versículos que estão na abertura do Evangelho de João, que do versículo 1 até o versículo 18 são chamados pelos teólogos de o prólogo, ou seja, o prefácio, a introdução do Evangelho. Jesus, ele é apresentado no Evangelho de João como em nenhum outro Evangelho. E se você repara, a abertura do Evangelho de João é muito distinta dos outros evangelhos. Essa abertura, ela usa duas imagens sobre Jesus, Jesus como palavra e Jesus como luz. E essas duas coisas, Jesus é a palavra de Deus e Jesus é a luz de Deus, dizem para nós que Jesus é aquele que mostra para nós quem Deus é. Aquele Deus que antes nós imaginávamos de uma maneira totalmente distante de nós, um Deus meio que lá tão distante, ele se torna algo que os nossos olhos podem ver, luz, e ele se torna algo que os nossos ouvidos podem ouvir, ele se torna uma palavra. E nós notamos que o Evangelho de João ele é diferente no instante em que nós lemos a primeira linha, quando ele começa assim: no princípio era o Verbo, ou na tradução da NVI, a palavra. É lógico que você sabe que João está fazendo uma referência a um texto que eu e você conhecemos bem, que é Gênesis 1, que diz assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, no princípio criou Deus todas as coisas, no princípio estava Deus. Só que aqui, especialmente João nos diz que no princípio estava a palavra. Ele se refere a Jesus como o Verbo, a palavra de Deus, na sua existência antes da sua encarnação. E nesses versículos poucos aqui da introdução, João nos apresenta 3 ideias fantásticas sobre Jesus. 3 ideias. Então pense comigo, você é um judeu que viu Jesus, viu o ministério de Jesus, sabia que Jesus tinha nascido em algum ponto da serra. Nazaré ficava numa cadeia de montanhas. Então Jesus era um cara que vinha do interior, era um cara que pregou, que ensinou, que foi crucificado. Mas ouça com esses ouvidos o que João diz a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus é pré-existente. Ele diz que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já estava lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Aí você fala assim, mas como assim, velho? Eu vi o ministério de Jesus. Ele era um cara cabeludão assim, gente boa, sempre sorridente, tal, né? Mas como assim ele existia antes? Ele existia antes. Não apenas antes de mim, de você, antes de todas as coisas. O próprio Jesus, quando num confronto com os fariseus, ele está falando sobre verdade, sobre mentira, sobre paternidade. Aí quando eles atacam Jesus, dizendo que Jesus não faz as obras de Abraão, Jesus dispara uma frase assim, direto e reto. Ele diz assim: antes que Abraão existisse, o quê? Eu sou. E não me espanta que os fariseus logo amontoaram pedras para tentar matar a Jesus. Porque aquilo que Jesus estava dizendo na lata é: antes que Abraão viesse a existir e antes de toda a criação, eu já era quem eu sou, o Filho amado do Pai. Jesus estava reivindicando eternidade, estava reivindicando pré-existência. Mas a outra coisa que João diz é o seguinte: ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Ele diz para a gente, sem rodeios, que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Eu não sei se alguém já perguntou para você, uma vez eu estava conversando com meu sogro, e ele estava lendo algumas coisas sobre religião na internet, e ele me disparou uma pergunta tira-roupa, dizendo assim: Jesus é Deus? E eu respondi de volta, a tira-roupa, dizendo o quê? Jesus é Deus. No sentido de que Jesus clama ser tão divino como o próprio Pai.
Você se lembra quando o Filipe disse assim, Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. O que Jesus disse? Quem me vê, vê quem? Vê o próprio Pai. Jesus afirma para Marta, quando Lázaro morre, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Quem crê em mim não morre jamais, porque eu sou a vida. Ele não diz, eu tenho a vida. Ele não diz, eu conheço o caminho da ressurreição. Ele diz o que, irmãos? Eu sou a vida. Mas, irmãos, nós sabemos que o único que concede vida e que é vida é quem? É o próprio Deus. Só Ele pode dá-la, só Ele pode tirá-la. E por fim Ele clama unidade com o Pai. Quando Ele diz aos seus discípulos, assim, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse exato momento, Ele diz assim, se vocês me conhecessem, conheceriam quem? O Pai. Jesus, Ele diz que Ele é um com o Pai. Então vamos revisar essas três coisas. Jesus existe antes de todas as coisas, Ele é eterno, Ele é divino em todas as coisas, Ele é Deus e Ele é um com o Pai. Jesus é tudo isso, mas ao mesmo tempo o prólogo de João nos diz aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu quando ele diz no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz. E ele continua, aquele que a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então João começa a dizer que Jesus é Deus, Ele é eterno, Ele é pré-existente, mas agora ele começa a contar para nós o que aconteceu quando, em determinado ponto da história, Jesus deixou a eternidade na onde Ele morava e na onde Ele sempre existiu, e Ele fez uma viagem surreal, e que a gente mal consegue explicar, surgindo no útero de uma mulher chamada Maria. E isso é uma coisa com a qual nós temos bastante familiaridade. Nós estamos no período do Natal. É sobre isso que se trata o período do Advento. O período do nascimento de Jesus. Mas o que é o nascimento de Jesus? Em primeiro lugar, é quando Jesus deixa a eternidade e então assume um lugar específico no tempo e no espaço. Em segundo lugar, ele se reveste de carne. Como diz João, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, quer dizer, nós vimos esse cara, ele estava diante dos meus olhos como João está aqui. Ele era alguém de carne e osso, dependendo mais carne, mais osso. E nós entendemos também o chamado único de Jesus, porque ele diz no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que nós nunca poderíamos seguir a Jesus, nós nunca poderíamos imaginar o que significa fazer o caminho que Jesus fez. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós meditamos muito na morte de Jesus, nos últimos instantes da sua vida, no fato de que na quinta-feira ele foi preso, foi condenado, sofreu na cruz, mas nós muitas vezes deixamos de refletir no próprio fato de que Jesus fez um caminho muito mais longo. Jesus fez uma descensão muito mais ousada. Jesus não apenas subiu até a cruz, isso é maravilhoso, mas é maravilhoso também o fato de que ele desceu da glória até nós. E não tem havido muito espaço nas igrejas ou na teologia para que a gente possa mirar no mistério da encarnação de Jesus. E isso é ruim, porque torna a nossa fé pobre, torna a nossa fé diminuta. Por quê? Porque nos impede de ver a ousadia do amor de Jesus. Nos impede de ver o tamanho, a elasticidade do movimento que Deus faz para chegar até nós. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muita familiaridade com a ideia de que Jesus se encarnou. Não é isso que a gente comemora em todo o Natal? Nós passamos pelas ruas,
nós passamos pelas praças e nós vemos aqueles pequenos presépios, e no presépio tem uma mãe com cara de pasma, um pai com cara de bobo, um asno, uma vaca, 3 reis magos, tem alguns pastores e um bebê ali no centro. E essa cena, como um todo, ela é muito desinteressante. Se você for pensar, crianças nascem no mundo toda hora. Que grande coisa há a respeito de uma criança que nasce no meio de um curral? Não tem muito de maravilha aí, não tem muito de encantador aí, mas pare para pensar quem está ali. Pare para refletir um pouco quem aquele bebê é de fato, atine um pouco com aquilo que nós cristãos estamos professando e repetindo, mas de maneira mecânica. Nós não estamos parando para pensar no absurdo que é dizer que Deus, que criou todas as coisas, numa noite fria, numa cidade totalmente desconhecida do mundo antigo, tomou a forma de um bebê. Um bebê mesmo. E bebês são todos iguais. Eles mamam e fazem cocô e berram. Ou você acha que o bebê Jesus não? Ele não chorava. Bebê Jesus, ele era alimentado de ar e de luz. Ele não amava. E o bebê Jesus não trocava fraldas também. Era ouro que saía. Era um bebê. Era um bebê. Recentemente, um filósofo marxista e ateu, Slavoj Žižek, uniu-se com um teólogo britânico chamado John Milbank, e eles lançaram juntos um livro, em 2014, intitulado A Monstruosidade de Cristo. E o que eles falam nesse livro, tanto o ateu quanto o teólogo? Eles falam que muitas vezes nós nos familiarizamos demais com a ideia de que Deus tornou-se homem em Jesus, e porque nós nos tornamos tão próximos dessa ideia e tão familiarizados com essa ideia, nós esquecemos o quanto essa ideia é radical e absurda. E por isso o título é muito provocativo, A Monstruosidade de Jesus. Porque pare para pensar por alguns segundos. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é uma das coisas mais bizarras que a gente cristão professa, você sabia? Porque num momento, Jesus está deitado no barco, dormindo, babando, muito cansado, porque ele era homem. O texto diz que a água entrava dentro do barco, que o barco estava a ponto de naufragar e Jesus não acordava. Jesus estava totalmente destruído, roncando bastante. Então os discípulos acordam Jesus com medo, e então esse Jesus que estava dormindo, cansado, coloca-se de pé e diz para o vento, vamos acabar com isso? Diz para o mar, fica quietinho que eu quero dormir. Diz para a tempestade, vai para a casinha. E os elementos se acalmam. E os discípulos ficam falando assim, cara, o que está acontecendo aqui? O cara, no momento, ele está dormindo porque ele está morto de cansado. No outro, ele sai dando comandos para o céu e para a terra e todo mundo obedece. Eu não sei se você notou, mas Jesus vai para o enterro de Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mas quando ele vê Maria chorando perto do túmulo, diz o que o texto? Jesus chorou. Então você vê um cara, e chorou ali, não é um verbo só, chorou, soltou umas lagriminhas como se fosse comercial da Bombril. Caiu em prantos. Jesus caiu em prantos diante daquela cena. Jesus caiu em pranto diante da dor, da perda que a morte causam numa família. Jesus caiu em prantos diante do fato de que aquilo não era aquilo para que ele sonhou para a sua criação. Jesus caiu em prantos. E logo em seguida ele enxuga as lágrimas, ele corrige a sua postura, ele manda que eles tirem a pedra e ele diz, Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro. E Lázaro vem. E Lázaro vem. Jesus chora, muito mais humano do que qualquer um de nós, e depois ele dá uma ordem para que a morte bata em retirada. Coisa tão divina quanto a gente mal é capaz de compreender. Esses temas, a humanidade de Jesus, a sua divindade, eles despertaram muito a imaginação dos cristãos dos primeiros séculos. Mas de alguma maneira, a nossa geração não encontra muita graça e não encontra muito alimento espiritual nesses temas.
Mas por que é importante, especialmente no tempo do advento, meditar na encarnação de Jesus? E por que nós separamos uma reflexão de domingo para falar sobre isso daqui? Por que a gente tem que abrir a Bíblia em João 1 e meditar de novo no fato de que o nosso Salvador, Ele existe antes de todas as coisas, Ele é um com o Pai, Ele é eterno, Ele é divino, e Ele desceu da sua divindade e tornou-se um bebê. Por que nós temos que meditar nessas coisas? Suponhamos que você seja um pintor, e você pinta paisagens. E você tem uma série de quadros na sua casa. Você pinta quadros e tal. Mas um dia, num exercício de pintura, numa paisagem que estava ficando divina, maravilhosa, perfeita, você, numa distração, você dá uma borrada no seu quadro. E aquela borrada compromete a sua obra. Até onde você iria para consertar isso? Você se tornaria um personagem, uma figura, dentro da tela, para poder, lá dentro, consertar o borrão que foi feito? Você abriria mão da sua existência, aqui do lado de fora, onde tudo é mais amplo, onde tudo é mais colorido, onde tudo é mais belo, para ser um mero ajuntamento de tinta nesse quadro pequenininho da sua sala? Ou suponhamos que você goste muito de jardinagem. Eu não posso dizer absolutamente que eu gosto de jardinagem, porque eu matei todas as plantas que eu tentei cultivar na minha casa. E recentemente a única plantinha, que é uma bruxinha, que viveu 2 anos comigo, faleceu. E nós estamos providenciando o enterro dela, né, Isabela Chaves? Um momento triste da nossa família, que se confirma que a gente não tem aptidão para criar plantas, né? Eu espero que isso não se repita com cachorros e outros seres vivos, enfim. Mas suponhamos que você seja uma pessoa que seja um bom jardineiro. E você plantou um jardim. Você plantou um jardim, mas nesse jardim nasceu um formigueiro. E esse formigueiro começou então a destruir as rosas do seu jardim. Até onde você iria por amor a esse jardim? Você se tornaria uma planta dentro do seu próprio jardim? Você se tornaria uma hortaliça dentro do seu próprio jardim, a fim de consertá-lo de dentro para fora? Ou suponhamos que você está desenvolvendo um jogo de videogame novo. Aqui eu estou falando com a comunidade nerd que se assenta nesses bancos, né? Suponhamos que você esteja desenvolvendo um jogo novo, que tem uma trama muito envolvente, um personagem mítico, tipo God of War, uma coisa mais ou menos assim, e tem toda uma história e tal, mas suponhamos que o seu personagem em determinada fase desse jogo precisa de uma ajuda, e ele não consegue avançar. Você entraria dentro do jogo que você criou, para poder então ajudar esse personagem? Eu sei que você está pensando que todas essas metáforas são super ruins. E você está dizendo assim, eu jamais me tornaria uma planta num jardim que eu próprio plantei. Eu jamais me tornaria uma figura patética num quadro que eu mesmo pintei. Eu jamais me tornaria um bonequinho minúsculo dentro de um jogo que eu mesmo criei. Mas então você está um pouco mais avançado para entender aquilo que Jesus fez. Você entendeu que Jesus é o próprio Criador de todas as coisas, entrando na criação, não como Deus Todo-Poderoso, mas como homem. Jesus revestiu-se de tempo. Jesus tinha um corpo humano que tem muitas, ou se não todas as limitações que o meu corpo e o seu corpo tem. Jesus se submeteu a todas as experiências ambíguas que nós, seres humanos, vivemos. Você se lembra quando Jesus estava pregando numa determinada casa, e aí disseram assim, Jesus, sua mãe com seus irmãos estão lá fora. Por que a família de Jesus estava ali? Porque eles achavam que Jesus estava o quê? Maluco. E eles estavam vindo para levá-lo de volta para casa. Jesus não era compreendido pela própria família. Jesus foi traído pelos amigos mais próximos. Jesus foi incompreendido pelos seus discípulos mais amados. Jesus foi traído com um beijo no rosto e foi negado pelo seu grande amigo no dia X da sua crucificação. Ou seja, Jesus ele tomou um lugar no tempo, revestiu-se de corpo, revestiu-se de tempo, submeteu-se ao sono, à fome, à sede,
e viveu todos os relacionamentos quebrados que eu e você vivemos. Isso equivale a dizer o seguinte: a gente precisa resgatar o fato de que Jesus não apenas morreu por você. E esse é o ponto que, se você não ouviu nada até aqui, ouça só isso. Ouça só isso, por favor, me ouça agora. Pare de olhar para o seu WhatsApp, pare de fazer qualquer outra coisa que você está fazendo, e me ouça agora. Jesus não apenas morreu por você. Jesus fez um movimento surreal de deixar a glória dele por você. Jesus tornou-se um bebê numa manjedoura, que não é um berço nada digno, por você. Jesus viveu uma infância dura e uma adolescência se submetendo aos seus pais e aprendendo carpintaria, que era uma profissão muito dura, muito difícil, muito árdua, por você. Jesus ficou até os 30 anos de idade, escondido numa terra, no canto da Galileia, quieto, sem pregar nada, sem fazer nada de grandioso, por amor a você. No dia em que manifestou o seu ministério, Jesus caminhou nas ruas da Judéia, curou todo tipo de doenças, sofreu oposição, foi acusado injustamente, foi perseguido pelos fariseus, por amor a você. No fim das contas, Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado por todos os seus amigos e passou uma noite dos diabos, num julgamento absolutamente injusto. Sofreu uma penalidade totalmente cruel, teve o seu corpo rasgado, teve a sua cabeça suplantada por espinhos, tudo isso por amor a você. Então note que não basta nós cristãos dizermos: Jesus subiu a cruz por mim. Porque na verdade a cruz é a consumação de uma longa história, de uma longa sina, de muitas renúncias, de muito sofrimento, de muita paciência, de muita espera, de muita demora, de muita dedicação, por mim e por você. Porque desde o instante zero da concepção de Jesus, desde o momento em que ele se tornou algumas células no útero de Maria, tudo isso foi por você. Tudo isso. Não foram algumas horas de sofrimento por mim. Foi tudo. Foi tudo, do princípio até o fim. Uma vez, quando eu fiz Jocum, a gente foi decidir como é que seria a viagem de prático. O prático era mais ou menos 15 dias em que a gente praticava evangelismo, artes públicas e evangelismo de boca a boca numa cidade do país. E aí tiveram uma ideia maravilhosa. Ah, mano, vamos para Pernambuco, vamos para Recife, porque tem uma igreja lá, tem uma escola lá, eles podem. Joia, vamos para Recife. A questão é que a gente estava em Curitiba. E de Curitiba a Recife são 3.000 quilômetros de estrada por esse Brasil afora. Vamos de quê? Missionário é tudo quebrado. Primeira opção, avião, corta. Segunda opção, carros mais confortáveis, sei lá, um grupo de vans, corta. Vamos de ônibus. Ótimo, vamos de ônibus, 3.000 quilômetros. Ah, mas a gente vai num ônibus leito, corta. Não tem dinheiro para isso. Mas vamos pegar um ônibus com ar-condicionado, corta. Nós fizemos 82 horas de viagem. De Curitiba a Recife. Sem ar-condicionado. Saindo do inverno curitibano, frio, para rachar, chegando lá no Nordeste, 38, 40, 42 graus, na sombra. Uma delícia. Foram os melhores dias da minha vida. Só que não. Quando a gente chegou lá em Recife, as pessoas perguntavam: ah, mas o seu sotaque não é daqui não, senhor. De onde o senhor é? De onde o senhor está vindo? Tal, não sei o quê, né? A gente falava assim: nós somos missionários. E nós viemos de Curitiba para cá. Só de falar que a gente estava vindo de Curitiba, as pessoas já concediam uma atenção especial a gente. Porque é óbvio que a gente tinha feito um esforço tremendo para sair de onde nós estávamos, chegar lá para compartilhar uma mensagem com eles.
E isso sensibiliza o coração. O povo, nós estivemos no Nordeste recentemente, eu não me lembrava que o nordestino é um povo tão amável, tão afável, tão educado, tão gentil, tão simples. Rapaz, o povo nordestino, assim, encantou o nosso coração de ver a humildade, a simplicidade daquelas pessoas. E eu me lembro que quando a gente falava com alguém, que a gente tinha vindo de Curitiba, as pessoas prestavam atenção no que a gente estava falando, e nem que não fosse do interesse delas, elas ficavam um tempo ali ouvindo a exposição do evangelho que a gente tinha para fazer. As pessoas valorizavam a mensagem, sabendo o esforço que nós tínhamos feito para chegar até elas. Nós talvez valorizaríamos mais o que Jesus fez, se nós tivéssemos ideia do esforço que Ele fez para descer da sua glória e vir até a nossa condição. Você acha que uma viagem de Curitiba a Recife é ruim? Sem ar-condicionado? Agora experimente deixar uma glória eterna, coisa que nós nem sabemos o que é, e se tornar um cidadão da Judéia, debaixo da opressão do Império Romano. Experimente nascer num coxo. Experimente nascer filho de carpinteiro. Experimente ser incompreendido pela sua família. Experimente ser perseguido pela raça de víboras dos fariseus. Experimente andar com seus discípulos 3 anos e não contar com a compreensão nem com a amizade deles quando você precisa. Experimente. E você descobrirá que a distância que Jesus cobriu para estar conosco é simplesmente incalculável. É incalculável. É incalculável. Por fim, eu quero dizer o que isso produz em nós. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo 2 coisas que meditar na encarnação de Jesus produz em nós. Em primeiro lugar, quando nós pensamos em todo o movimento elástico que Jesus fez, isso transforma o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque em muitos momentos, nós continuamos tendo medo de Deus. Porque o nosso pecado é real, os nossos vacilos são reais. As bobagens que a gente comete pelo caminho são muitas. E depois de falhar um bocado de tempo, nós nos perguntamos, será que Deus ainda me ama? Será que ainda há perdão para mim? Será que eu posso ser amado e aceito? Será que eu ainda tenho o meu lugar de filho no coração de Deus, mesmo depois de todos esses pecados que eu já cometi? A minha mensagem para você é, você acha que Jesus veio da eternidade para caminhar com você, e você acha que Ele vai parar agora? Você acha que depois de tudo que Ele já fez, de todo o caminho percorrido, você acha que depois de tudo que Ele abriu mão para estar com você, você acha que existe alguma coisa que pode pará-lo? Você acha que existe alguma coisa que pode dissuadi-lo de caminhar com você? Você acha que alguém que veio de tão longe para estar do seu lado será repelido por alguma coisa que você faça ou deixe de fazer? Então não leve a si mesmo tão a sério, mas leve Deus muito mais a sério do que você mesmo. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, aonde abundou o pecado, o que a graça fez? Ela superabundou. Isso é dizer, meu irmão, você acha que o seu pecado é sério? Eu tenho uma notícia para você, é mesmo. Mas muito mais sério é o Deus que resolveu redimi-lo em Jesus Cristo. Esse Deus obstinado, esse Deus quase que assim, obcecado, a ponto de deixar a sua glória se tornar um bebê. Isso é a coisa mais louca que a gente poderia professar como cristãos, e é justamente o que aconteceu. Em segundo lugar, a encarnação fatalmente transforma a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Eu não sei se você se lembra como Paulo aplica esse ensino em Filipenses 2, dizendo assim, por isso, tenham em vocês mesmos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a essa prerrogativa. Ele não se agarrou a isso, mas esvaziou a si mesmo, tornando-se homem. Sendo servo, desceu até a morte, morte de cruz. O que Paulo está dizendo nesse trecho é, não fique se agarrando aos seus direitos. Se alguém tinha o direito, era Jesus Cristo. E ele se esvaziou. Por que é que nós temos tanta dificuldade nos nossos relacionamentos de ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo? Por que é que nós lutamos para ter razão o tempo todo?
Por que é que nós lutamos por poder nas nossas relações o tempo todo? Por que é que nós queremos estar sobre o nosso cônjuge e não sob ele, como diz a palavra? Por que é que eu e você temos que ficar lutando para impor a nós mesmos o tempo todo? Paulo diz, não se imponha. Não fique só dizendo, você me deve, eu tenho direito. Esvazia você mesmo como Cristo fez. Cristo tinha o direito, e o que ele fez? Ele abriu mão. Então, a noção de um Deus que se encarna nos humilha, para que nós sejamos pessoas que se encaixam nos relacionamentos com mais amor, com mais paciência, com mais ternura, com disposição a sofrer perdas, a engolir sapos, sim, a pedir perdão, sim, e a perdoar quando é necessário, sim. Por quê? Porque Cristo fez um movimento muito mais amplo do que o nosso. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Quero contar a história de uma escritora, Dorothy Sayers. Ela é uma das principais autoras, até hoje, da Academia Britânica, e ela foi uma escritora inglesa que foi uma das primeiras mulheres a escrever livros no contexto de Oxford. Quando Oxford era uma universidade completamente dominada pelos homens, e ela foi contemporânea de C.S. Lewis, ela foi contemporânea de Tolkien, ela foi contemporânea de vários outros grandes nomes da literatura, ela se tornou escritora em Oxford. E o curioso da carreira de Dorothy é que ela escreveu uma série de histórias investigativas, romance policial, do tipo Sherlock Holmes, que ficaram intituladas como Histórias de Lord Peter Wimsey. Então, quem é Peter Wimsey? Peter Wimsey é tipo um Sherlock Holmes. Ele é um cara super inteligente, ele é um cara rico, aristocrático, mas é um cara também super arrogante, super orgulhoso, mas que no final das contas sempre está solitário, sempre está sozinho. Então ele é um tipo trágico, ele tem uma inteligência maravilhosa, ele resolve casos, mas no fim o seu orgulho, a sua arrogância levam ele sempre a ficar sozinho, solitário, isolado socialmente. E ela começa então a contar a história de Peter Wimsey nos seus romances, mas chega um momento em que, em determinado ponto dos seus romances, uma mulher, uma personagem entra na história, Harriet. E essa mulher é descrita por Dorothy Sayers como sendo uma mulher alta, uma escritora de Oxford, que não era tão bonita, que tinha uma aparência comum. E nós descobrimos que Dorothy Sayers era uma mulher de estatura alta, era uma mulher inglesa de uma beleza comum e que era escritora. E o que acontece? Acontece que a personagem que ela cria, ela entra na história, e ela entra na vida desse detetive como uma amiga. Os dois começam a ter um relacionamento, e ela é aquela que casa com ele, o tira da solidão, e os dois passam a resolver mistérios juntos. E o que os críticos falam a respeito disso? Eles dizem que em determinado ponto da criação da obra de Dorothy Sayers, ela ficou compadecida do seu próprio personagem. E ela colocou um personagem que era uma projeção dela mesma dentro da história. Uma personagem que casou-se com aquele personagem trágico, o tirou da sua solidão e conduziu ele para uma vida que ele não poderia experimentar sozinho. Nós dizemos assim, isso é um absurdo. Isso é a coisa mais louca, patológica e doentia que alguém poderia fazer. Será? Será mesmo? Será que nós cristãos não estamos professando, há 2000 anos, que Deus que criou todas as coisas, tornou-se parte da história? Que Ele se tornou parte da sua própria criação, abriu mão de todas as suas prerrogativas, simplesmente para nos dar esperança. O Evangelho é isso. O Evangelho é a boa notícia de que o autor de todas as coisas entrou na história, de que o criador da nossa narrativa pisou na nossa história. E que bom a gente saber isso. Que bom a gente saber que esse período do Advento é um período de mistério, que no final das contas a gente não sabe explicar muito bem o que significa Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque isso é a coisa mais louca do mundo. Mas eu tenho uma notícia final para você, para nos dar uma esperança sólida.
Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. Nós sabemos disso. E Jesus ressuscitou. Quando os discípulos entraram na tumba, no final da manhã de domingo, o que eles encontraram lá? O que eles encontraram lá, igreja? Eles não encontraram nada. Não havia corpo. O corpo de Jesus foi ressurreto. Isso é para você ser lembrado que Jesus não foi homem durante um pequeno espaço de tempo. Jesus decidiu ser homem por toda a eternidade. Ele não foi homem, ele é homem. Exatamente agora, enquanto nós falamos, o seu corpo ressurreto e glorioso está em algum lugar da criação, esperando para ser manifestado a nós. E naquele dia, nós veremos o mesmo Jesus que os discípulos viram caminhar pelas ruas da Judéia. Nós o veremos com os nossos olhos. E nós diremos como João: nós vimos a sua glória, ó Deus, naquele que é o unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, nós vimos a sua graça e a sua verdade, porque Moisés nos trouxe a lei, mas a graça e a verdade nos foram reveladas em Jesus Cristo. Vamos orar todos juntos? Jesus, muito obrigado mesmo. O que a gente poderia dizer de tudo que você fez por nós? Do movimento impensável que você fez, da sua eternidade, do seu trono, do lugar onde você era eternamente aclamado pelos seus anjos, glorificado, você se tornou um bebê na manjedoura. E Jesus, o que a gente poderia dizer sobre isso? A gente não poderia dizer outra coisa, senão que o seu amor por nós nos estarrece. O seu amor por nós nos choca. O seu amor por nós nos constrange. O seu amor por nós vai além de todas as consequências. Ele é um amor ousado o bastante para romper todas as barreiras e paradigmas. Ele não suporta estereótipos, ele não suporta limites, ele não reconhece etiquetas, ele não reconhece rótulos, ele é agressivo, ele é arrojado, ele nos assusta. Ele nos assusta. Nos assusta, Jesus, saber que você fez toda essa viagem louca, essa viagem cósmica, sabendo quem nós éramos. Porque pode ser que o justo ouse morrer em algum tempo por aquele que é bom. Mas Jesus, você morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Seus inimigos. Nós não éramos só indiferentes a você, nós não éramos só seus oponentes, nós éramos seus inimigos. Jesus, não permita que a familiaridade arranque de nós a beleza da noite de Natal, Jesus. Quando os corais de anjos explodiram ao redor de Belém, e miríades e miríades e miríades de anjos cantavam: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem, porque vos nasceu o Salvador, vos nasceu o Filho de Davi. Jesus, que boa notícia, que boa notícia, que boa notícia, que boa notícia, Jesus, que boa notícia. Obrigado. Obrigado por ter pisado a criação. Obrigado porque você não andou só nas estradas sujas e empoeiradas da Judéia. Você anda todo dia nas estradas sujas e empoeiradas do nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu maravilhoso amor,
que é muito mais do que a gente possa imaginar. Mas é certamente tudo aquilo que a gente precisava. Tudo aquilo que a gente precisava. Tudo aquilo que a gente precisava. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus.